a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar, uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Eu sou Luciana Lacerda, formada em comunicação social, com especialização em marketing. E hoje eu também sou sócia e diretora da Implantar Agro, que junto com a minha sócia Ana Paula Sensi, vamos conversar aqui nessa rádio, essa rádio que é 100% agro. Vai ser um prazer estar com vocês. Olá, pessoal, boa tarde, uma tarde de estreia aqui para a gente, para a rádio hoje, né? Eu sou Ana Paula Sensi, sócia da Luciana na Implantar. Eu sou formada em Relações Internacionais, mestre em agronegócios, então veio aí desse background um pouquinho mais ligada em política, que é o nosso principal assunto aqui no programa. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, a ideia de dar uma pincelada na política no campo e trazer um pouquinho do bastidor de Brasília, do que a gente vive aqui dia a dia, acompanhando a política voltada para o agronegócio, para vocês. Tudo isso de uma maneira muito leve. O nosso programa vai ser a cada 15 dias, às segundas-feiras, 14 horas, no horário de Brasília. E o nosso objetivo aqui vai ser trazer esse bastidor com muita leveza. Não vai caber a gente aqui ficar discutindo detalhes sobre políticos específicos e nem partidos, mas sim sobre o bastidor de projetos de lei, propostas que vão afetar o dia a dia de todas as cadeias do agronegócio e, eventualmente, algumas cadeias específicas. E aproveitando que a Ana já trouxe aqui o que vai ser o nosso programa, hoje é dia 19 de fevereiro e é a estreia desse programa. Para nós é uma alegria estarmos aqui, como a Ana já falou. E vale ressaltar que o propósito do nosso programa é despertar o seu interesse pela boa política, o seu interesse agro aí, com essa política que está aqui em Brasília. E para esclarecer dúvidas corriqueiras, às vezes trazer alguns fatos ou fakes sobre a política, a gente vai usar sempre uma linguagem descontraída sobre esse assunto que muitas vezes é indigesto para nós, para os brasileiros e, claro, para o pessoal do agro. Então, hoje, nesse dia 19 de fevereiro, a gente quer marcar, trazendo um pouquinho, né, Ana, do que vai ser os nossos bastidores aqui de Brasília para vocês. Lembrando que a gente fica em Brasília, eu e a Ana Paula, a Rádio Agro hoje é uma rádio que está em diversos canais, aproveite para falar para a gente aí onde vocês estão, usando as mídias, mas a gente fica em Brasília. E para falar de política, é legal estar em Brasília, né, Ana? É isso mesmo, já pegando a deixa aí da Lu, para vocês entrarem em contato com a gente, né? Vocês sempre vão conseguir acompanhar o nosso programa pelos diversos canais da rádio, então pelo site www.radioagrohoje.com.br, pelo aplicativo da Rádio Agro Hoje, que você pode baixar tanto no iOS quanto no Android, pelo canal do YouTube da rádio e também pelo WhatsApp, no 65, como a Lu falou, a rádio é central lá, Cuiabá, e vai ter apresentadores de vários lugares do Brasil, mas o WhatsApp da rádio é 65 99963 8161. Repetindo mais uma vez, porque é através dele que vocês mandam perguntas para a gente, interagem com o que vocês querem saber dos próximos programas, do que está acontecendo aqui em Brasília, com um pouco mais de detalhe. É o 65 99963 8161. Anotem aí, pessoal. E já pegando a deixa da Ana, que a gente está falando sobre política, sobre como que a gente está aqui na rádio, eu quero começar contando para vocês como que a gente foi parar em política e por que a política e o agro estão conectados para a gente.
Para iniciar esse assunto, eu acho que o principal é contar para vocês aqui, nossos ouvintes, como que a gente caiu nesse universo, né? Essa história, ela começou há alguns anos, quando a gente se conheceu, eu e a Ana Paula, mas antes da gente estar juntos, a gente já trabalhava a política e o agro. E por a gente ser de Brasília, esse assunto sempre esteve muito pertinho da gente. Afinal, os traquejos políticos, né? Essa vida dos políticos sempre está relacionada a Brasília. Vale ressaltar que eu e a Ana Paula somos filhas e netas de produtores rurais, mas o que isso tem a ver com a política, né, Ana? Vamos começar contando um pouquinho dessa nossa história com a política? Bora, galera. Então, eu vou começar aqui pela minha história, né? Basicamente, a Implantar, assim, a gente começou de uma atividade muito relacionada com acompanhar as pautas de setores do agronegócio na Câmara dos Deputados. E eu, trabalhando já com isso, já trabalho com isso há 10 anos, conheci a Lu no meio desse trajeto e chamei a Lu para fazer parte aí da nossa sociedade, que hoje é a Implantar. Mas como que isso começou? Assim como muitos de vocês, eu trabalhava no campo, diretamente dentro da porteira, com a atividade agrícola em si. Então, eu formei e fui trabalhar, formei em Relações Internacionais e fui trabalhar numa empresa de produção de semente de soja. O que isso tem a ver? Boa pergunta, é o que vocês vão saber agora. Eu fui convidada por essa empresa para ajudar eles na interpretação e implementação de legislações que eles tinham que cumprir para os campos de semente. Porque para o pessoal lá, agrônomo e tudo, eles entendiam da parte técnica, mas toda a burocracia de documentação com o Ministério da Agricultura, registro de campo de semente, quem trabalha aí com semente sabe que tem toda essa parte, que é um trâmite super burocrático, contato direto com o pessoal de fiscalização do Ministério da Agricultura, que eles vão, registro de laboratório, então toda essa parte burocrática com os órgãos e o cumprimento da lei na íntegra, eu fui convidada para fazer por essa facilidade de ter uma formação com política, de colocar em prática essas legislações. E fui aprendendo também a questão técnica aí de semente de soja, né? Eu falo que eu tenho diploma de agrônoma de semente de soja. Já está vencendo, porque eu já saí do campo há algum tempo. Mas eu vi a dificuldade lá em si, que a gente falava assim, eu brincava junto com os agrônomos, alguns de vocês devem sofrer isso aí com base no campo. Como que eu coloco em prática essa legislação? Seja uma legislação trabalhista que vocês têm que cumprir de alojamento de funcionário, seja de qualidade de lote para entregar, de caminhão, de frete, enfim, são 1000 coisas que o produtor hoje em dia tem que cumprir, ou a agroindústria. E como parece que elas não foram feitas por alguém que entende do agro. Então, eu falava assim, gente, como é que um agrônomo lá do Ministério da Agricultura, uma pessoa que é formada, ao contrário de mim, formada na área, escreveu isso? Não deve entender nada do campo, né? E eu sempre vivia com essas dificuldades, ia conversando com muitos colegas do Ministério para tentar resolver os problemas da empresa. E nisso conheci um diretor executivo que trabalhava numa associação ligada à proteína animal. E ele me convidou para fazer mestrado. Eu fui fazer um mestrado em agronegócios para melhorar o meu conhecimento técnico do agro, e ele estava fazendo esse mestrado. E conversando nas diversas aulas que a gente teve, ele falou assim, por que você não vem para o outro lado da força, já que você tem essa facilidade com legislação, que é o trabalho de advocacy, que falam hoje, ou de relações governamentais, ou de lobby no popular aí do mundo que a gente conhece. É quando a gente trabalha, entende a demanda do campo, entende o que atrapalha o produtor na ponta, o que falta para ele de crédito, o que a legislação não está combinando com o avanço da tecnologia, né? Vocês viram aí as pautas ultimamente da aprovação de lei defensiva, tem a ver muito isso, né? A legislação dos defensivos está muito defasada com a tecnologia de defensivo que o produtor tem utilidade de necessidade de usar no campo. E é aí que entra esse trabalho de relações governamentais, é aí que entra a sua associação, enfim, todo o pessoal que te representa, que cabe a eles conversar com os parlamentares aqui, com o pessoal do Ministério da Agricultura e mostrar a necessidade no campo de que essa legislação muda. Começam diversas reuniões, né, Lu? A gente cansa anos, às vezes, debatendo o mesmo tema, até chegar num consenso entre o que o governo quer fiscalizar, acha que é papel dele, e o que precisa melhorar no campo. Então, foi assim que eu saí da área internacional de diplomacia, e esse trabalho de convencer políticos não é nada mais do que um trabalho diplomático,
focada em agronegócio pela paixão com a minha família mesmo. Eu tenho a família aí, todo meu pai, mãe, avós, tios, todos produtores rurais. Então, esse é um pouquinho da minha história. E nesse meio de caminho, numa dessas entidades, a Lu era minha colega incumbida de comunicar o meu trabalho. Né, Lu? Conta aí um pouquinho. Pois é, pessoal, aí nessa jornada de conhecer a Ana, eu já tinha feito um trabalho antes que eu comunicava a parte política para os associados das entidades. Então, a gente sempre fez um trabalho aqui junto com a associação, as associações que representam o agro. Antes, paralelo, né, antes de chegar nesse momento de conhecer a Ana, o meu trabalho era focado em tentar fazer com que aquela pauta que a gente estava trabalhando na política, aquele assunto que estava sendo debatido aqui em Brasília pela associação, impactava diretamente os produtores, ele chegasse lá na ponta, para o produtor entender que o trabalho que a associação estava fazendo impactava diretamente ele, a rentabilidade dele, a produção dele. Então, todo o trabalho de comunicação era feito junto com a equipe política, para eles entenderem, né, que era necessário, na forma ali de comunicar, como a gente ia levar isso para o produtor. Ou seja, era um trabalho que a gente tinha necessidade de conversar com o produtor associado àquela entidade, mas também de conversar com a imprensa, que aí é outra forma de comunicar. Então, todo o trabalho da política, ele é necessário chegar ao produtor, porque senão fica distante dele mesmo. E esse é o nosso grande desafio hoje aqui no Implantar. Mostrar que todo esse bastidor político e toda essa pauta política, ela impacta sim o seu negócio. Ela impacta sim diretamente a sua vida aí no campo. Agora, é você que está trabalhando aqui nesse bastidor político? Não. Você, produtor, geralmente não está aqui ligado a esse tema, mas a sua associação, o seu movimento, ele está. E é por isso que é tão importante, é necessário estar ligado por alguma entidade de classe. Mas, gente, esse assunto ainda, a gente vai falar bastante aqui sobre a importância da comunicação, junto com o estar ligado a uma associação, como que a gente vai trazer todos esses pilares juntos na política, né? É possível fazer política sozinho, não é? Enfim, a gente quer conversar muito com vocês sobre isso. Hoje, a nossa estreia no programa, a ideia era trazer um pouquinho sobre a nossa vida na política, como que a gente trabalha a política aqui em Brasília, como que é esse bastidor, para vocês entenderem. E aos pouquinhos, a gente desmistificando, trazendo mais informações sobre essa política. Como a Ana falou, não é uma política técnica, não é uma política que a gente vai ficar falando de partido A, B ou C, ou comentar alguma fala que foi feita por alguma autoridade política. Nosso objetivo é trazer essa política do agro, esse bastidor do que está sendo trabalhado no agro, do que essa pauta legislativa, essa pauta dentro do executivo impacta você aí na ponta. Eu vou fechando esse bloco aqui, vou chamar para o nosso intervalo e até o próximo. O programa Rádio Agro hoje. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso, às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. O agronegócio em primeiro lugar. Rádio Agro hoje. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso programa
de estreia hoje da rádio e do programa Implantar, uma pitada de política no campo. Para você que está chegando agora, bem-vindo ao nosso programa. Até agora, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre eu, Ana Paula Sense, que vos fala nesse momento, e Luciana Lacerda, minha companheira de empresa e de programa de rádio aqui. O nosso intuito com esse programa, que vai falar um pouquinho dos bastidores de política de Brasília, é trazer para vocês como que a política impacta o seu dia a dia no campo. E eu não estou falando de discursos de políticos, de partidos, de prefeitos ou de quem vai ser eleito, mas sim do trabalho que eles fazem, das leis que eles publicam e como que você vai ter que cumprir elas ou se dá o trabalho de mostrar que não dá para cumpri-las. Foi um pouquinho do que a gente falou no bloco anterior, mas que a gente vai trazer ao longo dos próximos programas aqui, tentando deixar fácil para você que trabalha com o agro no dia a dia, o que é fácil para a gente. A política no dia a dia e como que ela afeta o dia de todos nós e de cada um na sua profissão, né, Lu? Isso mesmo, Ana. E hoje, aqui na nossa jornada, gente, é sempre legal a gente trazer a simplicidade, a humildade, né? A gente quer trazer para vocês que na nossa caminhada a gente já conheceu, nós não somos tão velhos, mas nós já temos uma caminhada aí de empresa e a gente já deu diversas palestras, mentorias para jovens, mentorias para mulheres do agro, e que muitas vezes nesses bate-papos com essa galera agro, a gente se depara com uma situação que é muito chata, que a pessoa que está ali conversando com a gente, ela acredita que a política não tem nada a ver com agro, ou pior, ela imagina que a política ela é eleger ou não eleger tal candidato, estar associado a tal partido. E essa pessoa, a gente não pode falar que ela está errada, que ela está certa, porque é o que ela viveu. Mas o que a gente sempre tenta trazer de uma forma, né, tentando conversar, mostrar argumentos, mostrar isso aqui para vocês, o nosso bastidor da política no agro, é que ela está errada, que a política ela está inserida assim no dia a dia dela, e ela não precisa ser necessariamente estar associada, afiliada a um partido, ou ela precisa estar conectada a um candidato específico para dizer que ela atua politicamente. Então, sem querer ser arrogante, né, sem querer trazer um conceito fixo, porque política é um conceito tão amplo, mas querendo trazer um pouquinho do que a vida profissional nos ensinou, eu vou pedir para a Ana trazer agora para vocês o que é a política para a gente aqui na Implantar. Bora lá então, gente. Para nós aqui, e o motivo pelo qual a gente sempre fala para esse público de jovens líderes do agro, mulheres, e por que a gente fala especificamente, antes um parêntese aqui, por que a gente, o nosso bastidor é tanto falar e estar em programas e eventos envolvidos com este grupo de pessoas? Porque nas instituições, nas associações mais consolidadas do agro, nos sindicatos, nas federações, já existem pessoas com muito conhecimento de político que sustentaram essas associações, esse sistema sindical representativo há muitos anos. E existe uma dificuldade de sucessão dessas pessoas que muitas vezes gera o fato de produtor ou de outras pessoas que trabalham no agro, o afastamento dessas associações, dessas federações, desses sindicatos, por estarem cansados daquele que representa, por achar que a ideia dele está velha. E isso tem a ver com a falta de gente nova querendo ocupar este lugar, ou nem precisa ocupar este lugar, mas querendo estar ali debatendo essa pessoa que já está lá, às vezes, muitos anos, e sim cansada de ter ideias novas, de sugerir a ele ideias novas, de abrir para eles quais são os problemas da cadeia, porque às vezes esse cara atua, essa pessoa, em grande sua maioria, já são homens, né? É difícil a gente ver associações, sindicatos regidos por mulheres, está começando a mudar, já não tem mais criatividade, eles se acostumaram com o modus operandi e não tem adesão das pessoas a quais eles representam. E é isso que a gente vai debater nos nossos programas aqui, no Implantar uma Pitada de Política no Campo. Por quê? Para que você esteja informado, se aproxime da sua associação e ajude ela a construir, porque é por meio da política, e aí eu trago o que a Luciana me pediu aqui, a definição de política para nós, que política, ela é a ferramenta, ela é o instrumento de melhoria e organização da nossa sociedade, né? É através da política, das leis, da organização aí com esses políticos eleitos, né? Porque as pessoas pensam que
é só eleger as pessoas, e a gente está aqui para quebrar um pouco desse paradigma, mas eleger elas é o primeiro passo, né? São elas que vão trazer aí, através das organizações, do governo, os nossos direitos e os nossos deveres como cidadão, para garantir uma convivência harmônica, o mínimo possível entre nós aqui. Porque, afinal de contas, somos todos seres humanos diversos, individuais. O agro tem as suas dores, e dentro de cada cadeia, uma dor específica. Hoje a gente está passando aí pelo pessoal da soja, do milho, preocupado com o preço indo lá embaixo, a patamares que a gente não via há anos. E isso vai impactar nas outras cadeias. Esse vai ser o tema mais debatido politicamente aqui nos bastidores de Brasília. Mas não vamos deixar de tratar temas da pecuária, do leite, do pessoal da fruta, do pessoal do açaí que está abrindo mercado lá fora e ganhando. Então, tudo isso tem que ser combinado. E é por meio da política que a gente consegue balancear estes desejos para ser atendidos. E além do agro, quantas outras coisas esses governantes têm que escutar? Além das demandas do agro, tem as de saúde, tem as de educação, né? Tem as dos grupos específicos, minoritários, que também têm as suas pautas válidas. Então, por que a gente fala que a política é tão importante e está no seu dia a dia? Porque é através dela que todas essas diferenças das sociedades vão ser organizadas. Só que o que a gente costuma falar aqui? Tudo bem, você elegeu a pessoa. Agora que você elegeu ela, cabe a você mantê-la informada de qual que é a sua necessidade, né? Então, às vezes, a gente para aí pelo agro, que aqui em Brasília tem uma bancada muito forte, uma organização muito estruturada, e fala que as leis só trabalham aqui, a política no agro, e ela não chega aí, talvez, para você, no seu município, no seu estado, e muito por falta dessa organização dessas entidades em comunicar de forma sistemática, organizada, com pauta, com metodologia, com informação correta. Porque, gente, para a política e para a gente conseguir bons avanços, a gente sempre tem que dosar o que a gente, como setor, demanda e o lugar do político que está lá para nos auxiliar. Afinal, é o mesmo deputado para atender pautas do agro, da saúde, do saneamento, da educação, e ele vai se identificando com alguns setores ou mais, mas ele precisa conhecer a realidade desse setor atualizadamente para fazer a política pública funcionar na sua região. Então, estamos todos interligados. E nos próximos programas a gente vai desanuviar, quem sabe assim, né, Lu? Um pouquinho mais desse detalhe para vocês. E aproveitando a fala da Ana Paula de que política está ligado a tantos setores e a importância de comunicar com esse parlamentar, a importância de comunicar com o produtor, que ele também tem que estar por dentro do que está acontecendo nesse bastidor político, né? Por exemplo, quando a gente pega, agora a Ana deu um exemplo do problema da quebra de safra, aí, quando você olha para o milho, você olha para a soja, é importante que chegue essa informação do que a associação está fazendo para o produtor lá na ponta, mas também que a associação tenha dados técnicos aqui e saiba argumentar isso com o parlamentar. Então, são várias redes de comunicação que elas se completam, elas se complementam, mas por si só elas são separadas. E aí, gente, quando a gente olha como que é feito esse trabalho, né, como com experiência, com algumas tentativas e erros, porque a gente, né, testa, acerta e erra, enfim, vai tentando melhorar, a gente criou aqui na empresa uma forma de tentar, digamos, de manter os nossos pilares, de manter uma forma de atuação sempre sólida. Como que a gente resolveu trazer essa comunicação, essa política para os nossos clientes, para o nosso dia a dia, e agora a gente está passando aqui para vocês na rádio. A gente trabalha aqui com 3 pilares que a gente chama de fundamentais. Sem eles, a nossa casa cai, né? Os nossos pilares, eles são estruturantes para nós aqui na empresa. O primeiro deles é o associar. Mas o que é o associar, Luciana? É você, produtor, você jovem, você mulher do agro, você que está ligado ao agro de alguma forma, está conectado, proativo, ativamente em alguma associação, algum movimento do agro, algum sindicato. Mas por que eu preciso estar ligado a alguma associação?
Porque, gente, não se faz política para uma pessoa, a gente faz política para um grupo, para um determinado setor, trazendo a importância daquele setor. Quando a gente escuta, às vezes, movimentos, né, movimentos de mulheres, que hoje em dia as mulheres do agro estão bastante organizadas, estão criando força e espaço, e a gente vê que, às vezes, elas não são uma associação, porque não é aquilo que cabe, mas é um movimento. E, assim, o que a gente vê, muitas vezes, quando a gente vai, né, ouvindo algumas mulheres que estão literalmente ligadas a movimentos? A importância desse movimento tá tendo alguma pauta política. Por que o movimento é importante? Vamos pegar um movimento que uma associação já está mais estruturada. Porque aquele movimento ele vai reunir uma característica de pessoas, uma característica, né, especificamente de mulheres, um grupo de produtoras. O que elas representam? Quanto que essas pautas delas, que elas estão trazendo ali no movimento, a necessidade delas de mudança, representa para aquele político? Quando você tem um movimento, você tem isso de uma forma, um movimento, uma associação, você tem isso de uma forma estruturada. Diferente se for um pleito da Luciana, um pedido da Luciana, um pedido da Ana Paula. Como a gente disse, a gente é neta de produtor, neta e filha de produtor rural. Então, aqui da região que meus pais produzem, vou pegar uma necessidade, enfim, de uma política pública e vou lá bater no gabinete do senador, o deputado. Isso não faz muito sentido. O que faz sentido? Quando a gente está de forma organizada, levando um pleito, levando uma informação para aquele parlamentar, ou até para o executivo, se a gente pegar aí o Ministério da Agricultura, se quiser tentar trabalhar uma norma. Então, a gente precisa de uma coisa, de um instrumento organizado, de algo que seja possível levar. Então, nessas condições, eu preciso que você, ligado ao agroprodutor, produtora, esteja associado. Esse é o primeiro passo de trazer um trabalho político. E a sua associação, ela vai conseguir juntar o que vocês precisam, o que vocês querem de melhoria para levar para esse parlamentar. Passo 1. Passo 2, o comunicar. É importante comunicar. Não adianta nada a associação ter um trabalho incrível e não chegar para o produtor lá na Pronto ou para a produtora e ela não se sentir, ou ele se sentir representado por essa associação. Ele tem aquele sentimento, nossa, eu até vou de vez em quando, mas não sei o que eles fazem, estou com esse problema, mas nunca vi eles trabalharem isso. Então, é importante a comunicação. Claro que é importante comunicar com o produtor, comunicar com o associado internamente, a comunicação interna que a gente fala, mas é importante também, a depender da pauta, levar isso para a imprensa, a entender a necessidade de você fazer um barulho com aquilo. Então, comunicar é essencial. E outra comunicação, ainda que essencial, é com o seu parlamentar. Qual é a forma da gente conversar com esse parlamentar? O parlamentar é uma autoridade, você não vai chegar nele como você chega conversando com um amigo na porta de uma festa. Não é assim. Ele exige alguns traquejos que às vezes as pessoas falam que tem preguiça de lidar com autoridades. Mas a comunicação nesse lugar é importante. Aqui na Implantar a gente foi aprendendo um pouquinho dessa comunicação. E por fim, o politizar. Isso, o politizar ele vai estar ligado a esses dois, ao associar e ao comunicar, que aí você vai fazer essa politização. Você vai transformar aquela necessidade, aquele pleito que a sua região tem para a gente, para o parlamentar, para o governante, para aquela autoridade que está no poder naquele momento, tentar transformar a sua necessidade em uma política pública estruturante para o setor. A demanda política, gente, é importante a gente falar que ela nunca é rápida. A Ana trouxe aqui que é lento, e é mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você está acompanhando projeto de pesticidas, vamos falar aqui, você está acompanhando o projeto de pesticidas desde quando? Há pelo menos 10 anos. Ele está sendo debatido, volta e volta, conversa com o setor, conversa com outro setor, leva para negociação, sabe? Então, a política ela é lenta e, por isso, ela exige calma, transparência, ética, mas, acima de tudo, paciência. E, para trazer um pouquinho para vocês sobre esses pilares, politizar, comunicar e associar, a gente vai conversar mais no próximo bloco. Eu vou fechar agora que a gente já chama o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta para falar mais sobre esse trabalho com esses 3 pilares. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Islia Sarenko, CRM-MT 2909. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também.
O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país: atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A Pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Isliasarenko, CRMMT 2909. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos de volta ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos contando um pouquinho hoje aqui na nossa estreia do que é a política agro no dia a dia aí seu, como que ela impacta o dia a dia no campo. Agora são 2h40, horário de Brasília, e depois de resumir um pouquinho aqui da nossa jornada, os nossos pilares: comunicar, associar, politizar, vale destacar que todo o nosso trabalho aqui na Implantar, gente, ele é feito de forma apartidária. Isso mesmo, a gente não está ligado a nenhum partido político, a gente não está ligado a nenhum candidato, então nós não temos por que defender A ou B. A gente trabalha com quem está no governo, buscando soluções, estratégias, políticas públicas eficientes para o seu segmento. Afinal, o agro tem diversos segmentos que são eficientes para representar aquela cadeia, e por isso nós trabalhamos de forma estratégica e sem ser ligada a nenhum partido. Ser apartidário para nós na Implantar é sim necessário para a gente conseguir as melhorias que o agro precisa. E para a gente tentar falar um pouquinho, né, de política aqui de forma neutra, então a gente sempre busca ser apartidário. Pegando essa ideia do apartidário, eu acho que hoje, a nossa estreia aqui nesse programa, eu e a Ana Paula pensamos trazer para vocês um resuminho do que está hoje em Brasília travando, impactando, trazendo aquele certo desconforto para o agro. Claro que essas pautas elas já são algumas trabalhadas há muito tempo, então já tem, digamos aí, como é que eu posso dizer, aspectos positivos, já tem ali conquistas, né? Acho que essa é a palavra, conquistas, mas ainda são pautas que estão no radar do agro, pautas que estão no radar da bancada ruralista, que talvez seja a bancada mais forte do Congresso Nacional, eu ouso dizer que é a mais forte. Então, essas pautas, elas são, digamos, a nossa coçadinha aqui de orelha, aquelas pautas que estão incomodando, que a gente vive trabalhando. E para 24, a gente fez um ranking aqui dessas pautas, essas principais pautas que estão, digamos, ainda incomodando o setor, que precisam ser logo resolvidas, né, Ana? É isso, pessoal. Então, neste programa de hoje, contamos aqui, como a Lu falou, o que é a política para nós, o porquê que a gente trabalha com política, porquê que a gente acredita que ela vai fazer a diferença para um melhor agronegócio daqui a uns anos, que isso vai acontecer quando cada vez mais a gente tiver pessoas aí do campo ligadas às suas associações, representações, trabalhando de forma estruturada, com dados, com comunicação adequada, assim como trabalha a bancada ruralista aqui em Brasília, que cuida desses temas tão importantes do nosso dia a dia, tanto como cidadão do agro ou não. E eu vou dar um resuminho de um pouco
como é que está este bastidor de Brasília aqui. É sobre isso que vocês vão ver no nosso programa. A gente vai trazer pessoas convidadas para aprofundar em um determinado assunto, para falar como é ser representante de associação, como é ser um jovem nessas associações. Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês nos bastidores. E entrem em contato com a gente pelos canais da rádio, pelo site da Rádio Agro Hoje, pelo YouTube, pelo WhatsApp deles. No final a gente vai lembrar mais uma vez o WhatsApp da rádio para vocês mandarem as perguntas e quais destes assuntos que eu vou citar agora vocês querem que a gente aprofunde nos próximos programas para vocês, que nós vamos atrás do convidado certo para tirar as dúvidas de vocês, né? E uma das coisas que já está pegando, inclusive vai ser debatida esta semana, é quebra de safra, né? A gente vai ter aí, há uma expectativa, uma especulação, todo mundo ansioso pelos números da Conab, do USDA, de se vai ter uma frustração de safra por questões climáticas, se isso vai impactar ainda mais a queda de preço, como que vai ficar o crédito para o produtor rural. A gente já vê aqui movimentações das maiores entidades defensoras dos produtores rurais aí, o pessoal de grão, de soja, de milho, né? A Confederação Nacional da Agricultura também, que abarca todos os produtores rurais, né, independente da cadeia que trabalham, estruturando números, dados, onde que está a concentração de quebra de safra, o maior número de endividamento dos produtores rurais, em qual região, qual que seria o volume adequado do plano safra para trazer seguro rural, para postergar as dívidas de quem não vai conseguir pagar agora porque teve problema na lavoura e não conseguiu replantar, vai fazer só uma segunda safra. Então, tudo isso, da dor de vocês aí, passa por um debate político aqui, semanal, desses parlamentares e das entidades que vos representam, seja você ligado a elas ou não, mas elas estão aqui falando em nome de muitos de vocês. E é por isso que vocês precisam estar ligados. Quanto mais ligados vocês estiverem nelas, melhor os argumentos delas aqui para os deputados, mais chances de conquistas para vocês eles têm. Então, a quebra de safra é um assunto que mal começou fevereiro, né? Mal começou a debater, teve aí a parada para o carnaval, mas a gente vê todo o setor agro e os parlamentares da bancada ruralista debatendo sobre isso. Como que vai ficar o plano safra esse ano para resolver o problema de crédito de alguns desses produtores. Só fazendo uma piada, né, Ana? Eu acho que é o ranking 1, é o primeiro, é o top 1 aí do ano. Top 1, quebra de safra. Vai ser esse problema orçamentário, que a gente já sabe dos problemas orçamentários do país. E o agro tem que estar encaixado nisso, né? Top 2, que talvez muitos não estejam preocupados, mas está na bancada ruralista como uma grande preocupação, a reoneração da folha, né? E aí, se vocês acompanham ou não algum caderno político, muitos viram falar que foi acordado no ano passado que setores que vinham desde o governo anterior, desonerados, iriam manter. Isso foi uma votação de mais aí de quase uma unanimidade do parlamento, né, com força quase total aí, que decidiu no final do ano passado de que ia manter esses setores desonerados, né, que não ia incidir cobrança deles sobre a folha para incentivar a indústria. Inclusive, o atual governo lançou um projeto de incentivação da indústria, mas em contrapartida, no finalzinho ali, no apagar das luzes de 2023, editou uma medida provisória que reonera alguns setores. E algumas agroindústrias são impactadas com isso, o que em algum momento ou outro vai refletir em você, produtor rural, que fornece para esta agroindústria. Isso é o top 2. No top 2, a gente tem um monte de tema que choca, né? Aqui no top 2 é uma disputa total sobre o que vai ser o debate. A gente não pode piscar o olho nem um segundo. Apesar do Congresso aqui não ter funcionado no Carnaval e muitos acharem que muitos deputados estavam viajando, muitos estavam em reunião, debatendo quebra de safra. Então, acompanhe. Outra dica. Acompanhe sua associação, acompanhe o candidato, mesmo que você não tenha votado nele, quem é do seu estado, que representa aí o agro e está ligado à bancada ruralista, e veja o trabalho que ele está fazendo, impactando, contribua pelas mídias sociais, se está fazendo sentido ou não o debate que ele está trazendo para a mídia, para defender o agro, porque a sua contribuição pode mudar ou influenciar para que ele vá até uma entidade representativa perguntar
como melhor trabalhar um problema seu no campo. Hoje em dia as mídias sociais facilitam muito esse trabalho. E aí no top 2, aí, junto com a remuneração da folha, a gente pode dizer que tem meio que empatado tudo. A reforma tributária, que agora vai ter que ser regrada, digamos assim, né? Como é que eu posso trazer uma palavra que não seja comum aqui de Brasília? Ela vai ter que ser detalhada. Pronto. A gente saiu dela lá na Constituição, tá? Só que a Constituição é uma lei geral, ampla, e agora os detalhes dessa reforma tributária, e detalhe eu estou falando, quanto que vai ser a alíquota desse imposto único? A gente tem ali a cesta básica zerada de alíquota, né? Isso ficou definido na Constituição. Mas quais são os produtos que vão constar nessa cesta básica? Isso vem agora, nesse detalhamento, né? A gente teve ali o desconto de 60% para os produtos do agro, insumos e tal, mas agora vai vir a definição do que é insumo. O que conta nesse 60%? O que não conta? A genética, por exemplo, a pecuária vai contar ou não vai contar? É um insumo ou não é? Né? Então, todo esse detalhamento da reforma tributária vai vir e o agro tem que estar atento a todas as cadeias que vão ser impactadas, em todo esse detalhamento que vai impactar em todas as suas cadeias. De bebidas, que pode ter, será que vai ter imposto seletivo em cima de vinho? De cachaça? Tudo é do agro. O agro teve desconto na alíquota. E agora, como é que fica a bebida alcoólica de origem do agro em cima disso? São debates que vão vir agora para a pauta política e que vão ser detalhados ou estruturados pelo parlamentar com base no que as associações vão trazer. Viu? De novo, link. Associação com a comunicação correta para um resultado político. Outro tema que a gente vai ter aí no radar e debate, a lei de pesticidas, a lei do veneno, enfim, como milhões de mídias querem chamar, né? As leis dos defensivos agrícolas, a gente chama aqui. Foi finalmente, depois a Lu falou que acompanhou 10 anos, mas está debatida há mais de 14, né? Levou mais ou menos isso para ser finalmente aprovada. Foi aprovada no final do ano que vem e teve vetos. Esses vetos impactam em que nível? O Congresso vai derrubar? O Ministério vai aceitar? E depois dessa lei dos pesticidas aprovados, o Ministério da Agricultura também vai regulamentar, junto com a Anvisa, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Como que vai ficar a representação junto com esses dois outros ministérios no atual governo? Porque mudam, né, alguns representantes ali. Muito debate pela frente, muito trabalho dos parlamentares e das associações aqui em Brasília. E além do mais, temas corriqueiros do agro que ainda precisam ser debatidos e envolvem a sociedade. Mercado de carbono, como que o agro vai ser beneficiado por isso, né? Hoje, da forma que ele está no Congresso, o agro está fora, porque se sente menos protegido da forma que está lá. É benéfico estar fora do mercado de carbono, mas ele vai querer entrar. Então, os debates têm que continuar para que ele entre de uma forma benéfica para o produtor, que já faz ali sua APP, sua reserva, ser bonificado por salvar este carbono. Como fazer isso, né? Biodiesel, o governo anuncia aí que vai diminuir o prazo do aumento do biodiesel na mistura do diesel. Isso impacta o setor produtivo. Vai ser bom? Pode ir? O pessoal da produção está de acordo com o pessoal da indústria? Debate político, debate para as associações, né? Então, gente, é sobre tudo isso que vocês já puderam sentir que vai impactar o seu dia a dia, que a política aqui trabalha, por meio das associações, de uma comunicação correta, de representantes que vão escutar as dores de vocês e traduzir aqui com uma comunicação assertiva, com uma estratégia de coerência, de dados e de persistência, porque, né, dado aí a lei dos defensivos, levou 14 anos e ainda não está fechada, né? Então, tudo isso é sistemático. Enquanto você produz, você faz aí nossos quase 30% do PIB rodarem para o país, tem que estar ligado com pessoas aqui que vão defender e fazer isso ficar ainda mais fácil, por meio de legislações mais adequadas, menos desgaste político aqui. E é sobre tudo isso que a gente vai trazer ao longo dos nossos programas, né, Lu?
Exatamente, gente. É tema que não acaba mais, né? E olha que a Ana trouxe alguns, né? A gente fez uma brincadeira aqui do top, né? Top 5 e tal. São muitos mais temas que a bancada ruralista acompanha. São temas que acabam acontecendo do nada. Por exemplo, a gente, quando fez uma previsão para 24, a gente não estava pensando ainda em quebra de safra lá no final de 23, ali um pouquinho antes do final. Mas aí quando veio, né, dificuldades ali com o sul, com as chuvas, seca no centro-oeste, enfim, tudo vai mudando. E aí também o mundo é dinâmico, a política é dinâmica. Mas eu tenho uma má notícia. A gente começa a encerrar o nosso programa. Mas antes de encerrar, eu quero falar para vocês que quem não conseguiu assistir hoje o nosso programa, enfim, ele está na plataforma do YouTube. Basta ir lá na Rádio Agro Hoje, que você vai conseguir acessar o programa na íntegra. Então, vai estar todo esse nosso bate-papo lá. Para nós é muito importante, tá, gente, que vocês compartilhem, divulguem, não só para pulverizar esse assunto, mas sim para a gente conseguir politizar o máximo de pessoas, o máximo de produtores, produtoras rurais, trazendo a política para eles. E eu quero também deixar para vocês um convite aqui, que nós, Luciana e Ana Paula, temos uma mídia que é nossa, não é só do programa, que chama Implantar Agro nas mídias sociais. Se quiser conhecer mais um pouquinho do nosso bastidor, saber um pouco das fofocas de Brasília, não deixe de acompanhar nosso trabalho, @implantaragro. Lá nas mídias sociais vocês vão ver um pouquinho mais da Ana Paula, da Luciana, e conhecer um pouquinho dos nossos bastidores, do nosso trabalho. Já é um pouquinho que a gente trouxe para vocês, lá vai ser ainda mais essa imersão. E eu quero deixar para vocês também aqui um convite nesse Instagram para vocês mandarem lá o que vocês mandam no direct, o que vocês querem que a gente traga no próximo programa. A Ana trouxe alguns temas, mas o que de política você já pensou que podia ser tratado aqui? Claro que a gente vai avaliar, né, gente? Porque às vezes as pessoas pedem umas coisas de política, é o que a gente falou. A gente não traz porque nós somos a partidária. Então, nós não estamos aqui para criticar A ou B, mas sim para fazer um trabalho construtivo para o nosso setor do agronegócio com a política. Então, deixem lá, comentem com a gente vai trazer posts sobre o programa. Então não deixe de comentar o que vocês querem ouvir. E obrigada por estarem conosco hoje, né, Ana Paula? E agradecer aí por aguentar aqui essa dificuldade da nossa estreia, pedir desculpa pelos erros, que hoje foi bem diferente pra gente. É isso, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que a gente tem muita crença de que as pessoas entendendo melhor na política do agro, elas podem construir o Brasil que elas sempre sonham e falam que querem ver refletido politicamente. Essa é uma responsabilidade nossa como cidadãos e a gente está aqui para facilitar esse entendimento de como você pode influenciar nesse trabalho. Antes, último recado de hoje, anota de novo o WhatsApp da rádio para você mandar lá também a sua sugestão de tema para a gente. Ele é o 65999638161. A gente se vê no próximo programa daqui 15 dias. Então, pessoal, nosso próximo programa é dia 4 de março, às 14 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Foi só abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento mais